presidente Lula lançou hoje o Desenrola 2.0. Essa é uma versão modernizada de um programa de renegociação de dívidas. O Planalto procura, através desse projeto, aumento de popularidade do presidente e, claro, ganhos eleitorais. Reportagem de Luciana Amaral. O governo trata o Desenrola 2.0 como uma mobilização nacional para que milhões de brasileiros possam renegociar dívidas e limpar o nome sujo na praça. Os alvos estão divididos em 5 categorias: famílias, estudantes, aposentados e pensionistas, agricultores familiares, além de micro e pequenas empresas. Então nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar, a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata, porque não é correto um cidadão brasileiro, um cidadã, tá com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de R$100, de R$150, de R$200. Na modalidade principal voltada a famílias, poderá participar quem recebe até R$ 8.105. Em cada instituição financeira, por CPF, serão contempladas dívidas de até R$15 mil. O programa abrange cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Já os consignados do INSS e de servidores serão suavizados, enquanto agricultores também serão atendidos pelo programa. A perspectiva ainda é que os estudantes do FIES estejam entre os principais beneficiados. A depender da situação, o desconto pode ser de 99% do total da dívida. O Desenrola 2.0 vem num momento de endividamento crescente, em que a renda dos brasileiros está mais comprometida do que nunca. Por outro lado, medidas como a ampliação da isenção do imposto de renda ainda não surtiram os efeitos esperados na popularidade de Lula. O novo Desenrola vai ter duração de 90 dias, terminando poucas semanas antes do início oficial da campanha eleitoral. É mais de 90% da população brasileira. Então nós estamos falando aqui da classe média em grande medida. Principal adversário de Lula ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro enxerga a medida como eleitoreira e culpa o aumento dos gastos públicos pela alta dos juros e pelo endividamento da população. O problema já consta das pré-campanhas. Além da questão econômica, o desafio posto é manter ou converter os principais beneficiados pela medida como base eleitoral. De fato, Daniel Rittner e Caio Junqueira, começando por você, Daniel, são milhões de pessoas que se beneficiarão desse desenrola. O que, no fundo, é triste da gente ver. No fundo, milhões de pessoas estão passando uma enorme dificuldade. Isso daí é um alívio passageiro, não passageiro, mas a questão de fundo é outra, Daniel. Desenrola o Lula esse programa. William, bem-vindo de volta, prazer estar aqui com você. De fato, William, o que se percebe no Palácio do Planalto me parece que há uma certa ingenuidade sobre os efeitos reais desse tipo de medida. Com quase 40 anos de democracia no Brasil, até mais do que 40 anos, eu me corrijo aqui, mas com quase 40 anos de eleições presidenciais diretas, o eleitor já sabe suficientemente o que é um cardápio de bondades e medidas eleitoreiras e, obviamente, podem ser muito bem-vindas para quem está com a corda no pescoço se aliviar, e a gente não é contra isso por si só. O que a gente pondera é só que isso passou a ser chover no molhado para boa parte dos eleitores que não esperam outra coisa em um período pré-eleitoral, caminhando para as urnas, que não seja esse tipo de atitude, porque ele já viu isso se repetir em vários ciclos, em diversas eleições, em várias campanhas. Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que o eleitor, obviamente, fica confuso com algumas medidas. Veja, por exemplo, o que tivemos hoje no FIES. É óbvio que renegociações de dívidas ou programas de refis para empresas, eles sempre embutem um risco moral de você perdoar juros e perdoar multa.
E isso sempre vai acontecer, da natureza desses programas. As pessoas não sentem prazer em adiar um boleto, mas isso acaba acontecendo e você perdoa juros e multa. O que aconteceu hoje, por exemplo, no Desenrola FIES para os estudantes universitários, isso é só uma vertente do programa, é que você passa a bater também o valor do principal. Então imagina ali 2 estudantes, um pagou 10 parcelas em dia, que somam R$1.000, cada uma R$10.000 no total. O outro atrasou 10 parcelas de R$1.000. Chega o Desenrola e esse devedor, ele consegue abater 12% do total. Então, no final das contas, em vez de pagar 10 mil, ele paga 8.800. E aquele que pagou 10 mil, que pagou tudo em dia, fala assim, mas estão me fazendo de palhaço, eu fui besta. Então, da mesma forma que há um alívio para um, há um sentimento de outro que se considera otário, no final das contas. Bom, você adotou uma categoria moral, Daniel. O que você está usando é um conceito bastante conhecido que vem do vocabulário anglo-saxão, moral hazard. Significa, em bom português, onde é que está a barreira moral? No fundo, a gente está dizendo o seguinte, tem refis, tem renegociação, tem repactuação, tem dinheiro lá fora, você dá um jeito, volta. Então, é um país no qual, digamos assim, a régua moral não é a principal. A principal é, vai, se endivida e se acomoda, porque depois papai resolve. Caio, qual é o cálculo estratégico político do Palácio do Planalto numa situação como a de agora, na qual até o momento nenhuma bala de prata parece ter sido capaz de mover bem para cima, convincentemente, as taxas de aprovação do governo e do presidente? Bom, William, boa noite, bem-vindo de volta, vamos lá. William, tem uma avaliação no governo brasileiro de que há entregas e que desde 2023 políticas públicas e políticas sociais foram feitas e foram distribuídas para grande parte do eleitorado. Vou pegar um exemplo singelo aqui, que ele tem uma dimensão grande, tarifa social da energia, um cálculo ali estimado de 150 milhões, 115 milhões de beneficiados. Só que para o governo tem uma leitura de que essas políticas elas não puderam ser aproveitadas ou a população não entende que elas as beneficiaram justamente porque tem uma trava na alta taxa de endividamento brasileiro, estimada ali em mais ou menos 30%. Então o cálculo que o governo fez é o endividamento, a alta taxa de endividamento do eleitor e da população brasileira, acaba sendo um obstáculo, um muro para que esse eleitor e essa população brasileira acabem se sentindo beneficiada pelas políticas sociais que o governo, sim, de fato, considera que fez, que promoveu de 2023 para cá. Logo, vamos atacar o endividamento para, além da benesse em si, do beneficiamento, da renegociação, da repactuação dessas dívidas, fazer com que o eleitor brasileiro, em sua maioria, consiga perceber também que outras medidas e políticas públicas foram desenvolvidas ao longo do governo. O cálculo é estritamente esse, né? Identificar um problema que as pesquisas apontam que é um obstáculo para o governo e atacar esse problema. Agora, eu não sinto que há também ali um senso de bala de prata com o Desenrola 2.0. Eu sinto que há um senso de bala de prata e ainda assim muito ainda superficial quanto à PEC, a proposta da redução da jornada. Eu vejo o governo atacando em diversas frentes, né? Isso começa com o imposto de renda, passa agora pelo Desenrola, tem o debate da redução da jornada, para que aí sim este pacote todo consiga, de alguma maneira, tirar o presidente Lula, vamos dizer aqui, do corner político que ele se encontra ainda mais depois do que aconteceu na semana passada no Senado Federal. E se não funcionar, Daniel? Até aqui não funcionou. Na verdade, eu vejo duas coisas, William. Primeiro é uma mentalidade, um sentimento no governo, no Palácio do Planalto, de que o eleitor brasileiro, em sua média, trata o governo Lula com ingratidão. Isso na cabeça do governo, está tentando entrar na cabeça do presidente, das pessoas que o aconselham. Eles olham para si e falam, puxa, a gente está entregando um crescimento do PIB maior do que no ciclo anterior. Inflação relativamente sob controle, desemprego muito baixo,
aumento real do salário mínimo. Você pega tudo isso e fala, por que as pessoas não estão reconhecendo que o governo vai bem? E não reconhecem porque está muito caro viver, porque você tem uma inflação acumulada lá de trás também, que qualquer residual afeta muito, uma alta dos alimentos pesa demais, porque existe um sentimento muito grande, pesquisa Ipsos no mundo inteiro detectou que no Brasil especificamente, segurança pública e corrupção são os temas que mais preocupam o eleitor e não qualquer outro tema, isso não vai ser um pacote eleitoral qualquer que vai resolver, mas também por causa do peso dos juros no endividamento, que é a causa de hoje, do que nós estamos falando. Só que aí você pega, as pessoas não conseguem terminar o mês, elas precisam fazer novas dívidas e elas continuarão fazendo. Com os juros altos nesse nível, porque no final das contas, quando vem uma oportunidade de você ter um reforço fiscal, como efeito, por exemplo, da guerra, fechamento do Estreito de Hormuz e do petróleo a $100, e você tem um grande ganho fiscal, o Brasil é um dos grandes vencedores globais nessa guerra, porque tem energia abundante e exporta petróleo e tem muito royalty para captar, você desloca todo esse adicional para programas de subsídio à gasolina, ao diesel, ao GLP, etc., beneficiando inclusive pessoas em que esses programas estão mal focalizados, que não precisariam desse tipo de subsídio. Então existe esse sentimento de ingratidão e se não resolver, e aí concluo, William, a grande aposta do Palácio do Planalto continua sendo o fim da escala 6x1. E aí a gente tem um presidente da Câmara que está alinhado com isso. Hoje ninguém prestou atenção, saiu do radar, mas lá na Câmara dos Deputados, onde eu estava até agora há pouco, teve uma sessão do plenário, aberta, pelo presidente Hugo Mota, que está alinhado nesse assunto com o Palácio do Planalto. Por quê? Porque precisa ter sessão, abrir e fechar sessão para ganhar no cronômetro, para poder botar em pauta a votação do fim da escala 6x1, que é uma entrega que o Hugo Mota quer fazer entre o fim de maio e o início de junho. Aí tem que passar pelo Senado, e como você sabe, as coisas não estão muito bem no Senado. Você até escapou na semana passada, mas elas não estão tão bem não. Escapei. Caio, qualquer estratégia tem que levar em conta o fator tempo. Aí, você circulando como você está, como repórter aí, há algum horizonte estabelecido pelos estrategistas do Planalto em termos de colheita de resultados das medidas até aqui, encaradas como altamente promissoras? Bom, William, vamos lembrar que a campanha eleitoral ainda não começou, né? Claro que o governo tem agora, o governo e o PT, na verdade, né? Que quem está cuidando principalmente dessa pré-campanha, a reeleição do Lula, tem as medidas do governo e tem uma linha do tempo de quando começar com mais intensamente a campanha eleitoral em si. Isso a gente está falando depois de agosto, que a campanha eleitoral começa, horário eleitoral, enfim, passando ali Copa do Mundo, passando junho, que aqui em Brasília não há uma previsão de ter grandes coisas, né? E a Copa do Mundo acabando, a partir de agosto você entra numa massificação ali de tentar alavancar a candidatura do presidente Lula, né? Está ali empatado com o Flávio Bolsonaro. Então, a gente está num momento de pré-campanha e sim, governo e PT tem a expectativa de que a hora que começar a campanha eleitoral vai conseguir potencializar. Isso associado não só à estratégia de horário eleitoral gratuito, de inserções na TV, de inserções no rádio, mas também já a partir dessa pré-campanha tentando se estruturar melhor do ponto de vista digital, né? Tem uma leitura na esquerda, no PT, no Palácio do Planalto, que o digital do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, é um digital que perde ainda em qualidade, em engajamento em relação ao que é praticado pela direita brasileira, né? Haja vista ali a capacidade como o bolsonarismo manuseia bem, interage bem nas redes sociais, e para pegar um exemplo assim, recente, como Romeu Zema conseguiu potencializar o seu engajamento a partir de um confronto com o Supremo Tribunal Federal e com o ministro Gilmar Mendes. Então, se eu te disser estratégias e linha do tempo, a estratégia e linha do tempo é comunicar melhor no campo digital e principalmente levar tudo isso para a campanha eleitoral quando ela, de fato, deslanchar a partir ali final de julho e começo de agosto. Daniel, para a gente encerrar esse segmento, tenho ainda mais ou menos um minutinho. O grande estrategista é o Lula?
Obviamente é o Lula, mas eu vejo que hoje todos os programas, de certa forma, passam pelo que eu sempre chamo de o magro do Kremlin, né? Do Kremlin, o grande estrategista, o pensador ali na divulgação, que é Sidônio Palmeira. Então, quando o governo desiste de regulamentar o trabalho por aplicativos, porque estava apanhando muito, eram propostas que estavam sendo muito costuradas ali por um grupo, Luiz Marinho, Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, e chega um momento em que Sidônio Palmeira entra e fala assim, olha, isso aqui vai fazer a gente apanhar ainda mais e não vai dar tempo de recuperar. Então, vejo Sidônio muito com esse papel de um grande estrategista no governo e na campanha que vai começar já já.